Não, você não está sozinho. Olha o que está escrito em Hebreus capítulo 13, versículo 5. Nunca te deixarei, nem te desampararei. Quantas vezes a gente se sente sozinho, parece que tudo está desmoronando, ou as coisas perderam o sentido, a gente se sente cansado, apático, sem sonhos, sem vontade de seguir adiante. E a gente pensa que tudo se acabou, que a gente não tem que ter mais sonhos, ou que os problemas não têm solução. Às vezes tantas coisas acontecem conosco que a gente acha que não tem mais o que fazer, a gente perde a energia e o vigor para continuar, para lutar ou mesmo para viver. Perde o sabor, perde a alegria. E a gente se sente sozinho. Só que a gente tem que se lembrar de que nós nunca, nunca, em momento algum da nossa existência estaremos desamparados. Talvez na sua infância você tenha sido abandonado pelas pessoas que cuidaram de você. Talvez elas até estavam ali por algum momento, mas você mesmo assim se sentia sozinho, porque eles não te davam atenção, te corrigiam com muito rigor, ou não te davam carinho, não te instruíam, não te aconselhavam, faziam só o básico por você. Talvez você perdeu uma das pessoas que cuidava de você na sua infância, ou porque essa pessoa morreu, ou ela foi embora. E essa sensação de abandono, ela fica em nós, ela fica dentro de nós. E a gente acaba reproduzindo na vida adulta esse sentimento de abandono, esse sentimento de que a gente não tem com quem contar, de que as coisas não vão dar certo porque alguém que cuidava de nós foi embora e que agora está tudo perdido. Dá aquela sensação de tristeza, de vazio, mas Jesus mesmo nos garantiu que o Pai jamais nos abandonaria. O nosso Pai Celestial, esse não nos abandona. Talvez o seu pai humano partiu mais cedo, ou você nem o conhece, ou ele foi embora, talvez a sua mãe também, e você sente que não tem esse amparo. Por incrível que pareça, às vezes a gente projeta essa nossa relação da infância na vida adulta e é por isso que a gente segue com essas sensações de que a gente tem que dar conta de tudo, de que é ou na força do nosso braço ou não vai acontecer nunca e a gente chega a ficar exausto. Mas a gente precisa se lembrar de que o nosso Pai Celestial nunca nos abandona. Ele é com quem nós temos que contar. Sobre os nossos pais aqui da terra, os nossos cuidadores, a gente precisa guardar carinho, gratidão pelo que de bom eles conseguiram nos entregar, mesmo que tenha sido só a vida, mesmo que eles tenham apenas propiciado o nosso nascimento. E eles são humanos, eles receberam uma educação muitas vezes falha, muitas vezes infeliz, talvez eles também tenham sido abandonados, rejeitados, e eles carregam todas as imperfeições humanas deles para as relações que eles têm com os filhos deles. Isso é normal, a gente não precisa e nem é justo exigir dos nossos pais perfeição, atos heróicos, como esses pais que eles colocam nos filmes. Eles iludem a nossa mente, como se fosse possível existir pais, mães e pais tão perfeitos como existem em alguns filmes e novelas. Isso não existe na vida real. Nós todos somos imperfeitos. E perante Deus, esses nossos pais aqui da terra são apenas nossos irmãos. Também pessoas tentando aprender, tentando acertar, às vezes com dificuldade, carregando traumas, carregando impulsos que não sabem nem de onde vêm. A nós, então, cabe o perdão e contar com Deus nesse lugar de pai, nesse lugar de quem ampara, de quem cuida. Esses dias eu conversava com uma pessoa e essa pessoa me disse que ela sentia falta de alguém com quem se aconselhar, porque embora o pai dessa pessoa ainda seja vivo, ele é uma pessoa muito fria, muito na dele, não sabe aconselhar, não quer aconselhar. Quando essa pessoa vai pedir um conselho, o pai rejeita logo, fala que está cheio de coisa na cabeça e que não quer pensar naquilo. Então essa pessoa desabafando comigo disse que esse pai que ela tem, embora ele ame muito, não é uma pessoa com quem ele sente que pode contar. E eu disse que é assim mesmo. Às vezes esse pai humano carrega tantas perdas, tantas dores, tantas rejeições.
ele está sendo o melhor que ele consegue. E ele conseguiu fazer muitas coisas boas para essa pessoa, para esse filho, mas ele não consegue ser perfeito. E a gente precisa aprender a se aconselhar com o nosso Pai do céu, a contar com o amor dele, a contar com a presença dele. Eu sei que é difícil, porque nós humanos gostamos de ver, de encostar, de sentir de verdade, de saber que está ali presente. E o nosso desafio mesmo é justamente sentir esse nosso Pai em quem a gente não consegue encostar, em que a gente não consegue enxergar fisicamente. Mas a gente precisa sentir o amor dele, a proteção, a direção, como ele fala conosco dentro do nosso coração. E esse sentir só acontece quando a gente se reconecta com ele, ou a gente tem esse nosso primeiro encontro e se conecta com ele. Às vezes, no primeiro momento, vai ser meio forçado, meio difícil, você vai se sentir meio estranho, chamar Deus de Pai, contar com ele, pedir que ele te aconselhe. Mas a verdade é que ele está totalmente disponível para você. Ele quer te aconselhar. Ele é o maior interessado em que você dê certo na sua vida. E quando a gente não está ouvindo o conselho de Deus, pode ter certeza, é a gente que desconectou o sinal do GPS, como eu sempre brinco aqui. Nós é que muitas vezes ficamos tão atordoados, com a mente cheia de problemas ou de questões, que a gente se desconecta de Deus, a gente perde o sinal, aí a gente para de ouvir. Mas logo que isso acontece, ou talvez se você nunca tenha tido essa sensação, a gente precisa buscar, porque tem que partir de nós. O nosso Pai, Deus, ele está lá com as mãos estendidas quando a gente cai. Ele não vai segurar o nosso corpo para nos levantar muitas vezes. Às vezes ele faz, né? Quando a situação é crítica, acontece também. Mas na maioria das vezes ele fica ali com a mão estendida, esperando o nosso livre-arbítrio de se levantar ou de pelo menos estender as mãos para ele nos puxar de volta. Então a gente precisa sim se conectar com Deus e saber que com ele a gente pode contar. Saber que ele está interessado em nos ajudar. Ele está interessado em nos dar a direção. Ore, converse com Deus, coloque as suas dores nas mãos dele. Fale, Deus, isso aqui me incomoda muito. Deus, eu tenho esse defeito. Não tenha vergonha. Deus, às vezes eu sou muito invejoso, eu sou muito competitivo, eu sou muito orgulhoso, eu sou muito raivoso, eu sou muito explosivo. Fala para Deus. Fala como você se sente, os seus defeitos. Deus, eu gostaria muito de tal coisa. Deus, eu preciso de uma direção. Eu não sei se eu fico nesse emprego, se eu troco de emprego, se eu me relaciono ou não com aquela pessoa, se eu compro aquilo ou se eu não compro, se eu coloco meu dinheiro aqui ou ali, se eu estudo isso ou aquilo. Deus, o que eu faço para eu sair dessa tristeza? Ele está totalmente interessado em te ajudar. E recentemente eu vivi isso. Eu estava precisando muito de uma pessoa em uma determinada área na minha vida que pudesse me ensinar algo e eu não encontrava essa pessoa. Então eu comecei a orar a Deus. E olha só o exemplo, como eu orei. Eu pedi que Deus fizesse como um bom pai aqui na Terra. Um bom pai aqui na Terra, uma pessoa bacana que quer que o filho dê certo e que é um homem muito influente, o que ele faz? Ele aconselha o filho e ele apresenta as pessoas que ele conhece para ajudar esse filho. Então ele é um pai muito influente, é um pai muito poderoso. O que ele faz? Ele apresenta essas pessoas para o filho dele ter boas relações de trabalho e assim ele engatar na vida, não é? Pois é, eu falei, pai, o meu pai aqui da terra não está mais aqui. E eu preciso do seu amor de pai e da sua direção de pai aqui para me apresentar uma pessoa que possa me ajudar nesse campo específico da minha vida. Eu orei por isso, bem específico. E ele trouxe essa pessoa para minha vida. Ele me apresentou uma pessoa. Por meios totalmente indiretos, mas essa pessoa chegou até mim. E assim aconteceu em vários momentos na minha vida. Quando lá atrás eu precisei de um trabalho, eu pedi, Deus, eu não tenho um pai aqui na Terra para ser influente e me indicar numa empresa para eu trabalhar. Seja esse pai para mim, me ajude a conquistar um bom trabalho, que uma pessoa veja o meu valor e que me contrate. E ele também promoveu essa direção. Então, faça essa oração, faça um pedido específico. Deus, eu quero conhecer um parceiro afetivo, me apresente uma boa pessoa. Aí você fala o que você gosta, o que você gostaria que essa pessoa tivesse. Ah, gostaria que fosse uma pessoa parceira para viajar comigo, ou para construir um negócio comigo também, ou para ter filhos, ou para
realizar um projeto social, enfim. Ele vai te apresentar as pessoas. Ele vai abrir as portas para você. Mas a nossa oração para Deus não pode ser só pedido, só interesse. A gente precisa ter uma relação de amizade, como um pai bondoso aqui na terra tem com o filho, de companheirismo, de parceria, em que é possível também você abrir o seu coração, como eu falei mais um pouco antes, de trazer todas as suas lutas, as suas dificuldades, os pesos que tem no seu coração. Converse com o seu pai, troque com ele, instrua-se com ele, agradeça. E eu tenho estudado muito sobre o poder da gratidão ultimamente, e com certeza a gratidão é uma das forças mais poderosas que a gente tem. Uma das emoções mais incríveis e poderosas que a gente pode ativar dentro de nós. Por isso, agradeça. Porque se você olhar para trás, você vai ver que Deus já te abençoou muito na sua vida e talvez você ainda não tenha reconhecido. Pense em tudo que Deus já fez por você. Todas as vezes em que teve alimento na sua mesa, em que você teve roupa para vestir, lá na infância, pensa aí, lá na infância mesmo, só para você recordar, talvez a sua infância tenha sido dura, difícil, talvez ela tenha sido um pouco escassa, mas você chegou até aqui, e você chegou até aqui como uma boa pessoa, como uma pessoa digna, honesta, apesar dos defeitos, que sim, todos nós temos. Então, o que te trouxe até aqui? Todas as roupas que você usou, as pessoas com quem você caminhou, que te ensinaram alguma coisa, talvez uma escola que você frequentou, o material escolar que você usava, o alimento que você tinha na sua mesa, na sua lancheira, ou que você recebia lá na escola. Tudo que você tem, tudo que Deus foi te entregando no meio do caminho, os empregos que você já teve, enfim, Deus com certeza abençoou muito a sua vida. Pare um pouquinho e faça esse exercício de agradecer a Deus por tudo que você teve. Teve cama para você dormir na sua infância? Tinha chuveiro na sua casa? Você já chegou a fazer alguma viagem lá na infância? Conheceu algum lugar, mesmo que pertinho aí da sua cidade? Você tinha algum brinquedo que gostava muito? Você comeu alguma vez alguma coisa que você gostou muito? Tudo isso que eu tenho certeza que você vai se lembrar com carinho de alguma coisa que você gostava ali na sua infância e que te aconteceu, foi às mãos de Deus. Ele deu um jeito de cuidar de você, dos detalhes da sua vida, de te alegrar em algum momento, um presente que talvez uma pessoa te deu, mesmo que tenha sido usado. Eu já usei muita coisa de segunda mão e às vezes eu me alegrava tanto usando aquilo, eu ficava tão feliz. E hoje eu vejo, aquilo era uma forma de ser agraciada por Deus. Também recebi muitos presentes novos, sim. Muitas oportunidades, muitas vezes em que eu comi alguma coisa que eu gostei muito, um docinho, um bolo no aniversário que eu fui. Enfim, Deus sempre cuidou dos detalhes da sua vida. Ele é um pai amoroso. Nós aqui às vezes nos afastamos dele, nos desconectamos dele. Eu sei que existe um conceito muito mais profundo e verdadeiro sobre Deus, de que Deus é muito maior do que uma pessoa, como se fosse um pai. É claro. Mas nós, seres humanos, imperfeitos, ainda imaturos, muitas vezes precisamos imaginar essa figura de um pai, como se fosse um pai humano mesmo, só que sem as imperfeições humanas. Um pai que cuida, um pai amoroso, um pai que abraça, que acolhe, que puxa a orelha com carinho, puxa a orelha não fisicamente, né? Que chama a nossa atenção, que dá muitas vezes um conselho mais severo, mas que nos ajuda, nos corrige, nos ampara, às vezes realiza um desejo nosso. Sim, ele é o nosso pai, e ele fala não também, porque ele é um pai amoroso e sábio. Ele sabe a porta que ele vai abrir e a porta que ele vai fechar. Então não se esqueça disso. Você é cuidado, você é amparado, você é amado. E se você não foi na sua infância, passe a se lembrar disso agora, porque você é. Todo filho de Deus é. E às vezes a gente distorce a nossa imagem porque a gente se esquece disso, ou porque nunca nos ensinaram isso. Talvez você vai precisar, num primeiro momento, passar pela fase de isso aqui é meio forçado, mas eu vou fazer. Ir para frente do espelho e falar, você é amado, você é querido, você é abençoado, você é cuidado, você é digno de felicidade, você é digno de saúde, você é digno de realizar os seus sonhos.
Você é digno de crescer, de evoluir, de conquistar aquilo que está no seu coração. Porque se Deus plantou lá é porque é possível sim de você conseguir. Então não se esqueça disso. Você nunca, em momento nenhum da sua vida, por mais que você não escute a voz dele, por mais que você não sinta presença nenhuma, ele está ali, ele está te olhando, ele está te observando, ele está cuidando. E no momento certo, se você se reconectar com ele, você vai perceber o milagre que ele vai fazer na sua vida. Às vezes o problema parece não ter solução. Ou às vezes você pensa em 1000 soluções possíveis para um problema que você está vivendo. Deus vai lá, coloca a mão e resolve de uma forma que você nem imaginava que seria possível. Isso já aconteceu diversas vezes na minha vida e na vida de pessoas com quem eu convivo. Então, com certeza, vale a pena a gente desfrutar desse amor do nosso Pai que nunca nos desampara. Se você chegou até aqui, deixa o seu curtir, envie esse vídeo para uma pessoa que precisa ouvir essa mensagem e se inscreva nesse canal. Um grande abraço e até o próximo vídeo.